Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre dependência química. Quem está aqui no estúdio agora, nesse segundo bloco, é o Dr. Bruno Brandão Carreira. Seja bem-vindo, doutor. Psiquiatra, tudo bem? Tudo bem, Beleza? Fernando. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Alegria nossa. A gente está falando sobre o assunto aqui, estamos discutindo a questão do tratamento, né? Tratamento que virou uma questão política, o tratamento da dependência química no Brasil, no mundo, né? No mundo, doutor, em alguns países da Europa, já é instituída a política da redução de danos. Queria que o senhor falasse sobre isso, como é que o senhor enxerga essa política de redução de danos, colocando aqui a questão das cracolândias que estão, né, disseminadas pelas cidades brasileiras, né? A estratégia de redução de danos, ela visa, como o próprio nome já fala, reduzir os danos da droga. Então, ela não vai eliminar os danos, ela vai reduzir os danos. Se a gente pensar em termos populacionais, acaba sendo interessante porque é um volume, a prevalência da dependência química ela é muito intensa, e aí a gente tem a própria questão que a gente falava aqui no intervalo, né, de seringas, às vezes até oferecer preservativo, cachimbo para fumar o crack, porque a gente sabe que o crack, quando ele combina ali com metal, isso gera compostos que são altamente tóxicos. Porque eles fumam na latinha, né, de alumínio, né? Na latinha de alumínio, exatamente. Mas assim, se a gente pensar que um dos critérios da dependência química é a reinstalação da síndrome após um período de abstinência. Então, assim, se a gente pensar a nível coletivo, é interessante porque a gente ameniza, mas o foco final do tratamento deve ser, sim, manter a abstinência daquele usuário. Então, é uma forma da gente amenizar os prejuízos, mas o ideal mesmo seria a gente propor a abstinência. Nos países que praticam isso, é contínuo, a política de redução de danos é contínua ali para que o indivíduo que usa a droga, ele não tenha, por exemplo, contato com uma seringa compartilhada, né? Até o preservativo é dado também, e até mesmo, como a gente falou no primeiro bloco, né? A droga batizada e rebatizada vai fazer mais danos do que uma droga pura, né? Sim, ela vai fazer mais danos. Então, assim, a ideia da gente propor a redução de danos como uma transição visando depois uma abstinência, ela é interessante. Como política pública. Como uma política pública. Até mesmo como de uma forma individual, mas tendo que é uma transição. Às vezes, até para você abordar um dependente químico, você propor ele já, olha, você vai ter que ficar abstinente por um tempo, acabou, encerrou isso aqui. No passado tinha muito essa confrontação, você confrontava o dependente químico, né? Hoje já tem uma postura mais acolhedora de você escutar, tentar entender mais, trabalhar um pouco a empatia com ele. Então, nesse sentido, pode ser interessante. Poxa, você está usando muitas seringas, compartilhando, deixa eu te dar, para você aproxima mais do usuário. E depois que você for aproximando, for reduzindo já os danos, você deve sim propor um tratamento visando a abstinência. Então, como algo transitório e até mesmo para você acolher aquele paciente num primeiro momento, eu acho que é extremamente interessante, sim. Quando a gente fala de dependência química, a gente também tem que falar do cigarro. E a redução de danos, muitos processos para parar de fumar, incluem a gradual redução do número de cigarros, né? Sim. Até o cigarro eletrônico hoje é usado como redutor de danos, o que é polêmico, né? Tudo que é novo é polêmico. O cigarro eletrônico, a gente não tem assim, grandes estudos apontando os malefícios deles a longo prazo. Tem sim questões pulmonares envolvidas, questões do trato respiratório. De quantidade de nicotina. Quantidade de nicotina, mas por ser algo novo, a gente tem um número limitado de estudos, né? Num primeiro momento foi o oba-oba do cigarro eletrônico. Olha, não faz mal, normalmente não tem cheiro e tudo mais, mas a gente já começa a perceber. A própria sociedade lá de pneumologia, já começa a mostrar que tem sim prejuízos o cigarro eletrônico. Então, a longo prazo, a gente pode começar a perceber mais problemas. Mas quando você fala de cigarro, álcool e outras drogas, de um ponto de vista biológico do nosso corpo, a gente não tem como fazer muita distinção. A gente faz essa distinção mais de um ponto de vista legal. As drogas que mais geram prejuízos, tanto individual quanto a nível de saúde pública, né, é justamente o álcool e o tabaco.
o prejuízo que o álcool provoca a nível de sociedade, em termos públicos, é muito superior, por exemplo, ao crack, à maconha, Sim. não minimizando os riscos e os prejuízos dessas outras drogas, mas a gente tem uma ideia assim, olha, se é lícito, não faz tão mal. É claro, e a gente abordou isso aqui no primeiro bloco, porque, primeiro, a gente está. Vamos discutir a questão como dependência química de tudo, e vamos deixar a lei de lado. A lei de lado, porque tudo isso, apesar das limitações legislativas, elas são. A gente sabe que tudo isso está de fácil acesso, entre aspas, né? Elas só não são permitidas, mas são consumidas cada vez mais e tal. Mas é interessante você dizer isso, porque o cigarro é disparado o grande campeão aí da dependência. Mas os tratamentos para largar o cigarro acabam que eles não podem também ser emprestados para outros tipos de dependência? Não só podem, como são, né? De modo geral, assim, falar em dependência, a gente está falando em formação de hábitos, assim. O ser humano, de modo geral, ele vai ou em busca do prazer ou na fuga da dor. Então, a gente segue esse padrão, né? Mesmo quem não é dependente químico. Sim. Você come lá um sanduíche, toma um guaraná, um refrigerante, ou uma alimentação, sexo, enfim, tudo isso envolve o que a gente chama de sistema de recompensa, que gera um bem-estar e um prazer para a gente. O princípio do prazer, né? O princípio do prazer, né? Do Freud lá, né? Mas o que acontece? A dependência química a gente entende como um adoecimento do sistema de recompensa. Ou seja, o crack, por exemplo, né, que foi falado aqui, ele ativa o sistema de recompensa em torno de 100 vezes mais do que os estímulos naturais, como sexo e alimentação, por exemplo. E aí fica fácil perceber por que um dependente de crack, ou de outras drogas também, mas aqui no exemplo crack, ele vai perdendo o interesse por outras áreas da vida. Um dependente químico de longa data, ele não fala mais em futebol, ele não fala em sexo, ele não fala em nada. Autoestima. Um dos critérios da dependência química é o estreitamento do repertório. Na nossa vida, a gente tem um repertório. Qual que é o seu repertório? Vim trabalhar aqui, família, filho, atividade física. Que a Monja Cohen fala sobre a tapeçaria que você tem na sua vida. A tapeçaria da sua vida. E a droga vai perdendo. O dependente ele vai encurtando de tal forma que o repertório dele fique só a droga. Então eu perco o interesse na minha família. Não que eu deixe de amar a minha família, mas o repertório ele vai estreitando tanto que isso vai se perdendo. Né? E antigamente o tratamento era muito punitivo e confrontador. Olha, você está perdendo isso, você está perdendo aquilo, você é um sem vergonha, você é isso. E essa ideia mudou, porque isso a gente viu que não dá muito certo. Por isso que o elemento da culpa chega com um assombro absurdo, né? Nessa questão social do dependente, né? Um assombro absurdo, um assombro absurdo. No fundo ele já sabe um pouco disso, mas ele não consegue muitas vezes sair disso. Então você não tem que chegar para ele e apontar o dedo, você tem que fazer ele começar a perceber isso e começar a ver que ele tem uma relação problemática com a droga. Porque tem também uma característica, doutor, não sei se eu posso dizer que é uma característica comum, mas essas pessoas, elas são muito dóceis também, apesar de toda aquela imagem de uma pessoa agressiva, assustadora, que grita, mas tanto com o alcoólatra, o dependente químico, existe uma docilidade por trás disso tudo, que é amansada pela culpa, que faz com que essa pessoa, vocês falam, não é possível, é essa pessoa que é a dependente química, é essa aí que é o cão chupando manga, aí você vai vendo que existe outra pessoa ali por trás, né? Na verdade, isso é um mito assim, que as pessoas têm, que quem é dependente químico é mau, é bravo. Ela é como ela era antes. Então, se uma pessoa antes de usar a droga, ela era mais agressiva, mais brava, mais hostil, ela pode até se intensificar isso um pouco, mas ela vai continuar sendo. Agora, se ela é uma pessoa calma, dócil, tranquila, igual você falou, ela vai continuar sendo, exceto, claro, no período que ela estiver intoxicada ou numa crise de abstinência, isso pode se intensificar, sim. Né? Até uma pessoa mais tranquila, ela pode, às vezes, ficar um pouco mais agressiva numa crise de abstinência ou algum transtorno secundário à droga. Né? A droga ela pode gerar um quadro psicótico, um quadro depressivo, enfim. Mas isso não muda em si a essência da pessoa, a essência continua. Então,
Se ela for uma pessoa má, vamos dizer assim, entre aspas, antes, ela vai continuar sendo. Se ela não for, ela vai continuar sendo. Agora, a gente estava também numa conversa, um gancho legal, um fio da meada aqui, sobre a redução de danos. Eu queria voltar só para a gente fechar a questão aqui da redução de danos mais individualizada. Aí sim ela tem um caráter também educativo ali, porque, voltando também para o cigarro, se você fumava 20 cigarros por dia, vai parar de uma hora para outra, talvez seja mais difícil, mas reduzir para 10, para 5, para 2, 3, 1 por dia, pode ficar mais tranquilo, né? Pode ficar e costuma ficar, porque a gente vai reduzir. Aí a gente já está visando mais atenuar os sintomas da abstinência. Porque a gente pode pensar na dependência como uma primeira fase do tratamento é a gente aliviar, atenuar aqueles sintomas da abstinência, que cada droga vai ter os seus sintomas característicos. E se você tem uma retirada abrupta daquilo, os sintomas são mais intensos. À medida que você vai diminuindo, você vai reduzindo. Normalmente o álcool, por exemplo, a gente faz isso também, mas com medicamento, né? Mas uma pessoa que está bebendo muito, se ela começar a beber pouco, pode ter um resultado interessante. Mas se a gente pensar em termos de tratamento ideal, seria a gente fazer essa redução por um curto período de tempo, não ficar prolongando isso muito. Mas uma redução de danos, por exemplo, seria uma pessoa que fuma 2 maços começar a fumar um maço de cigarro, você não pode desconsiderar isso, né? Mas você tem que continuar visando, o tratamento ele tem que continuar visando com que ela interrompa o uso. Lá em São Paulo eu tenho uma grande amiga, a doutora Jaqueline Schultz, é uma cardiologista que comanda um grande trabalho contra o tabagismo. E ela apresentou um trabalho, queria até ver sua opinião, que o cigarro, apresentou num congresso mundial lá na Dinamarca. Ela chama do cigarro da vergonha, chama o cigarro da vergonha. Ela deixa o paciente fumar, mas vai fumar, como você gosta de fumar? Eu gosto de fumar quando eu acordo, aquele cigarro famoso depois do cafezinho, então lendo um jornal, depois do almoço, né? Ele falou, mas eu vou deixar o cigarro, mas eu vou tirar o prazer. Toda condição ligada ao prazer você vai tirar. Você vai fumar em frente a uma parede. Acende o cigarro e fica ali olhando para a parede sem fazer mais nada até acabar de fumar o cigarro. Ela acredita que isso vai tirar a conotação satisfatória do cigarro e vai fazer com que o paciente reflita ali o que ele está vendo, aquela fumaça vindo na cara dele e tal. Bom, pode ser um artifício, né, doutor? É um artifício. Eu acho que é um artifício na medida em que a pessoa começa a ver também as doenças. Porque assim, ela está fumando muito. No início, a pessoa começa a usar a substância, no caso o cigarro, por conta do prazer, da questão de socialização, o prazer. Mas depois, muitas vezes, esse prazer vai se perdendo, ela já não sente mais o prazer. Você lembra que no início eu falei, a gente vai ou em busca do prazer ou na fuga da dor. Então a pessoa começa a usar a substância, muitas vezes buscando um prazer, uma aprovação social, pertencer a um grupo, mas vai passando o tempo, aquela substância não gera mais prazer para ela, porque uma das características da dependência química é necessitar de doses cada vez mais altas para atingir o mesmo objetivo. Então o prazer vai se perdendo, mas se ela para de usar, ela começa a ter o desprazer, que é a crise de abstinência, a dor. E aí ela começa a usar não mais pelo prazer, mas para tratar, entre aspas, uma dor. E quando a cardiologista propõe isso, na verdade, porque esse paciente muitas vezes ele está usando por hábito. Vai chegar uma hora, talvez, que a crise de abstinência vai ficar numa intensidade tão alta que ele vai realmente fumar mesmo nessas condições. Mas talvez ele não vai fumar na mesma intensidade que ele fumava antes, porque a pessoa às vezes já vai no hábito ali. A pessoa fuma 5 cigarros, às vezes, em um minuto. Ela nem espera a crise de abstinência começar a bater, ela já está fumando. Outra estratégia que a gente fala para o paciente muitas vezes é, olha, você vai fumar só na hora, você vai parar tudo que você está fazendo e vai fumar. Então, tem pessoas que trabalham fumando, faz alguma outra atividade no computador ali. Principalmente no home office. Principalmente no home office. Então, olha, vai fumar, para o seu trabalho, para o que você está fazendo e vai dedicar um tempo para usar a substância. Você vê que você está gastando tempo com isso. Você está gastando tempo com isso. Mas aí a gente chega numa diferença do álcool, da cocaína, da maconha. Aliás, até outra pergunta, a maconha está nesse bojo mesmo também? Está igual cocaína? Maconha e cocaína igual, já que são drogas com efeitos diferentes? Porque eu queria perguntar o seguinte, o cigarro não te dá nenhuma onda, mas maconha, crack, cocaína, bebida, sim. Então isso está associado ao prazer e o efeito que o produto provoca.
Todas duas dão sim uma onda no sentido o de cigarro, prazer. Né? O cigarro, você fala, né? Que dá esse prazer do tato aqui, né? Mas não pode comparar com os outros, né? Depende da pessoa, né? A droga, de um modo geral, a gente, assim, claro, existe uma escala que compara quais drogas são piores ou não. Mas, assim, ficar dependente de uma droga não é para quem quer, é para quem pode. Não é todo mundo que tem um contato com a droga que se torna dependente. Então, por exemplo, uma pessoa experimenta um cigarro numa festa e não fica dependente. Uma pessoa experimenta um álcool e não fica dependente. Uma vez dependente, sempre dependente. Então, assim, uma vez que eu tenho um contato com álcool e me tornei um dependente de álcool, um alcoolista, nunca mais eu vou poder me dar o luxo de ficar experimentando tacinhas de vinho por aí, porque isso vai depois reinstalar essa síndrome em mim. Então, uma das características que o usuário tem que ter é essa. Olha, se eu já tive um problema com a droga no passado, eu tenho que ficar sempre alerta com essa droga. Então, uma pessoa que já foi dependente de algo, ele é sempre dependente. Eu já fumei tabaco, eu já fui tabagista. Parei de fumar tem cerca de 11 anos. Então, se for colocar lá no meu prontuário, né, eu for consultar com o médico e o médico quiser fazer o meu prontuário, ele vai ter que colocar lá assim, tabagista, abstinente há 11 anos. Se você pegar um cigarro, o doutor Drauzio Varela fala isso, parou, tem mais de 40 anos, 40 talvez nem tanto, mas se ele pegar um cigarro, ele volta a ser um fumante inveterado da forma que ele era antes. Sim, porque lá naquele sistema de recompensa que gera todo aquele hábito, é criada uma memória. Talvez se você nunca fumou, você não tem. Eu já fumei. E na minha época, quando eu parei, tinha uma mística de que o ex-fumante você estava perto do... Quando todo mundo fumava em boteco, podia fumar, né, em lugar fechado, pegava o cigarro, ficava cheirando o maço de cigarro só para matar a vontade. Um erro terrível, né? Porque você está entrando em contato com a substância, Você né? está entrando em contato. Aqui só uma observação, não é ter experimentado a droga, tá? Talvez se você fumou, muitas pessoas já experimentaram a droga e não ficou dependente. Não, eu era fumante. É quando realmente a dependência se instala, aí fica sempre dependente. Então, aí a gente precisa ter distância disso, né? Distância. Do cigarro, né? Exato. E muitas vezes a recaída acontece quando a pessoa começa a achar que tem um controle. Né? Então, as estratégias de prevenção de recaída vão visar justamente isso. Olha, quais são as situações que te dá mais vontade, quais foram as situações que você recaiu antes. Sim. Então, prestar toda atenção nesse ambiente aí. Quando você acha o valentão, vamos dizer assim, aí costuma Com o recair. álcool isso é muito evidente, porque os efeitos do álcool, eles têm um estrago que pode ser social também, né? E o cigarro não tem. Perfeito. Aí entra nessa questão social que a sociedade pune muito mais um usuário de álcool, um usuário de crack, por exemplo, do que um usuário de álcool. Mas a própria reação dele, a interface dele com a sociedade é diferente do que um fumante, né? Um fumante vai ter controle ali, supostamente, da situação que um alcoólatra com o uso elevado da substância não vai ter. É porque essas substâncias, como o álcool e outras drogas, elas provocam um comportamento mais externalizante. Eu fumo, eu fico na minha, quietinho. Se eu bebo, eu já começo aqui a quebrar o estúdio, falar alto com você, xingar, às vezes eu querer te abraçar demais, eu começo a ficar inconveniente. Eu tenho um comportamento que ele externaliza mais, envolve as pessoas que estão ao redor. E isso faz, muitas vezes, com que essas substâncias sejam mal vistas, né? Por quem tá, Mas o tratamento, agora a gente fala aí da terapia cognitiva, cognitivo-comportamental, vai abordar de forma, seja cigarro, maconha, cocaína, crack, vai abordar a causa, né, ali, vai abordar o gatilho, né? Como é que essa terapia tão moderna, tão falada, a gente já fez alguns programas aqui sobre isso, mas é a primeira vez que a gente fala desse viés analítico aí da terapia, tratando causa e efeito. A gente não tem uma causa única. Eu não consigo chegar aqui para você e bater o martelo e falar, olha, fulano está usando tal substâncias por isso, porque ele tem um problema genético, ou porque ele separou. A gente tem um conjunto de fatores. A gente sabe que tem um componente genético muito forte. Normalmente, um alcoolista, por exemplo, a gente acha na família uma cadeia de alcoolistas, o pai, a mãe, então a gente tem um componente genético que está muito associado também com o metabolismo da substância. A gente sabe, por exemplo, que os orientais, eles costumam ter uma deficiência de enzima que metaboliza mal o álcool. Então, quando eles bebem, eles costumam passar mais mal com álcool. Eles têm uma ressaca muito grande, vamos dizer assim.
então a dependência de álcool acaba se tornando menor. Então você tem que levar em conta os aspectos biológicos, né, mais os aspectos comportamentais e os aspectos cognitivos. Quando a gente fala cognitivo-comportamental, a cognição, se a gente fosse resumir, a gente estava falando mais das questões de memórias que a pessoa tem, pensamentos que ela carrega acerca da vida, dela mesma, do outro, e o comportamento, quais são os comportamentos que ela exerce ao longo do dia. E a substância, de um modo geral, muitas vezes ela vem como um comportamento para neutralizar algo negativo que a pessoa tem. Então, eu estou sentindo mal, eu estou triste, eu me sinto eu tenho algum desconforto, eu vou lá e uso uma droga para aliviar, por exemplo, né? E a gente pode falar, é a questão própria das comorbidades. É difícil você pegar um paciente que está bebendo, por exemplo, bebendo muito, e você faz uma entrevista com ele e você chega à conclusão que ele tem, por exemplo, uma depressão, é difícil você saber. Será que é a depressão? Será que é o álcool? Será que a depressão veio primeiro? Será que o alcoolismo veio primeiro? Será que isso não é uma depressão? Será que tem todos os sintomas da depressão, mas secundário ao uso do álcool? Né? Então, assim, a terapia vai justamente entrar aprofundando quais são os comportamentos problemáticos que esse sujeito tem, né? E o que ele pode mudar a nível de comportamento, e quais são os pensamentos, as crenças que ele tem dele próprio, do mundo, do outro, e aí entra, ou seja, o que acontece comigo, o que eu faço e quais são as consequências, né? Então, olha, eu penso que eu sou um incompetente, eu sinto algo desagradável, eu vou lá e bebo. Esse algo desagradável desaparece, eu me sinto bem. Mas no dia seguinte, 8, 12 horas depois, o efeito do álcool passa, eu falo, agora que eu sou incompetente mesmo, porque eu não dei conta, eu preciso do álcool. E aí vira um ciclo. Sei. E a terapia... quando é mais positivo, assim, eu bebo porque eu estou com os amigos, eu estou feliz, eu me acho o máximo, eu vou lá e bebo, e aí vai fechar esse círculo, mas numa esfera mais positiva, que depois passa por uma culpa. O grande problema é que essa esfera positiva, quando você muitas vezes traz a pessoa para a reflexão, às vezes ela não é tão positiva. Ela está falando, até para ela própria, ela está mascarando. Né? Então, olha, eu estou bebendo uma taça de vinho. Por que você está bebendo essa taça de vinho? Por quê? É realmente porque você está tendo uma noite romântica com a sua esposa, ou para comemorar com seu filho que ele passou numa faculdade, ou você está fazendo isso de forma regular, porque você tem um desconforto, uma ansiedade interna, alguma coisa assim. O vazio que a gente falou na abertura, né? A relação com os nossos vazios, né? Sim. Né? E a terapia visa muita gente questionar, não confrontar e falar, olha, você é isso, você é isso. Não. Mas fazer a pessoa fazer uma reflexão mais profunda, muitas vezes ela sai dessa postura que você falou. E quando é positivo? Normalmente, quando é positivo, e acontece, olha, terminei um dia de trabalho, eu vou ali comemorar com... Normalmente, quando é positivo, isso não fica de forma crônica. A pessoa facilmente, não, hoje eu não vou beber, porque hoje eu tenho que sei lá, sair com a minha esposa. A pessoa consegue. Quando ela fica muito nesse argumento, não, é só comemorando, é só um jogo de futebol, é só isso, só aquilo, e é um só que nunca acaba, quando você faz uma análise mais aprofundada, nem sempre está só no positivo. Na dieta, essa palavra é substituída pelo já que, né? Já que, o famoso já que. Né? Exatamente. Já que já comi um milkshake, já que eu tomei um hambúrguer. Doutor Bruno, a gente tem que ir para o nosso Mitos e Verdades. É um programa que a gente tem dentro do nosso programa que fala sobre mitos e verdades a respeito do assunto aqui. Preparado? Preparado. Vamos embora, então. Doutor Bruno Brandão Carreira, psiquiatra, estamos falando sobre dependência química, de vários produtos químicos, e agora o mitos e verdades. São 10 perguntas, eu afirmo, mas você diz, não, isso aí é mito, não, Fernando, isso é verdade, ou é mais ou menos, tá bom? Perfeito. Beleza. Primeira questão é essa, a dependência química pode ser hereditária, é mito ou é verdade? É verdade, tem um componente genético muito forte. Um dos fatores seria a genética, embora tenha outros fatores associados. Então, é parcialmente verdade. Mas a genética, né, nem sempre, não é uma condenação, é só uma informação. Né? Não é uma condenação, perfeito. É algo que talvez se a pessoa souber, ela deve ficar mais atenta. Se eu tenho uma genética desfavorável para o álcool, não quer dizer que eu vou me tornar um alcoolista, mas a chance de eu me tornar ela é infinitamente maior do que uma pessoa que não tenha. Os valores e comportamentos chancelados pela sociedade acabam dificultando o tratamento do dependente químico. Mito ou verdade? Verdade, verdade. Essa postura mais punitiva,
Olha, você é um incompetente, você tem que criar vergonha na cara. Clichês. Esses clichês acabam atrapalhando e atrapalhando muito. Isso, inclusive, era muito usado no passado. Né? No passado, o conceito até de Freud de projeção, o dependente químico, ele projeta no outro uma responsabilidade. Então, estou usando droga porque minha mãe é ruim, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. Isso hoje já caiu por terra. Então, você pressionar muito o dependente químico, isso acaba tendo um efeito negativo. Antigamente, você até colocava o dependente químico em pé numa parede assim, aí vinha a esposa, falava, o pai falava, assim, um pelotão de fuzilamento, né? Literalmente. E isso era feito visando a terapia, né? A terapia muitas vezes era feita assim. Mas com o passar do tempo, se viu que isso aí realmente não funciona. Existem drogas que são porta de entrada para outras drogas, e o álcool é uma delas. Mito ou verdade? Um pouco... Depende também, assim, né? Vão ter estudos que falam que é verdade, vão ter estudos que falam que não. A maconha também está aí, né? Tá aí, mas eu pessoalmente acredito que é verdade, embora é um tema um pouco controverso. Inclusive com a maconha? Acho que sim. A maconha, por ter vários estudos do canabidinol apontando benefícios para tratar epilepsia, dores, enfim, as pessoas confundem muito isso, né? Eu costumo brincar o seguinte, que a dipirona, que é um analgésico, a gente usa, ela vem de uma casca de planta, né, de árvore, né? Você não vai fumar a casca dessa árvore para ter um efeito analgésico. Então, assim, a dipirona é uma droga sensacional, que toda a medicina usa ela, né, para febre, dores, etc. É dificilmente você imaginar um pronto-socorro que não tem uma dipirona. Mas você não vai chegar num pronto-socorro e ninguém vai te dar uma casca de árvore de dipirona para você fumar. Então, assim, essa bandeira que se bate muito, porque as pessoas elas usam a substância visando o prazer. Doutor, inventar o uso recreativo do dipirona, então, né? Vamos fumar um dipirona debulhadinho lá na casca da árvore. Porque também não existe o vinho recreativo. Sim. Né? Esse termo acabou se confundindo também, é uma boa analogia, né? O dipirona processado ali vira um remédio potente. Sim, e é o que está acontecendo com a maconha. Só que aí as pessoas que usam a maconha... eu nunca encontrei uma pessoa que chegasse para mim e falasse, olha, eu estou fumando maconha porque eu tenho epilepsia. A pessoa fuma, tem o barato, tem o prazer, aí vem alguém encher o saco dela, o pai, a mãe fala, não, mas trata a epilepsia, trata isso, trata aquilo. Mas você tem epilepsia? Você está fumando maconha? E mesmo se tivesse, né, você vai piorar. Preventiva, né? Só se for assim, né? Bom, dependentes químicos sabem exatamente quando parar. Mito ou verdade? Mito, mito. Né? E isso, inclusive, eles acham que sabem, né? E o tratamento é justamente começar... Eles, assim, boa parte, né? O tratamento é justamente a gente mostrar para eles... Que não sabem. Que não sabem. Tem os estágios motivacionais, né? Uns sabem, outros não sabem. Vai depender de qual estágio ele está, que é a pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, que eu não sei se dá tempo de falar aqui. Mas em uma outra ocasião, com certeza vai dar. É um assunto que rende bastante. O tratamento sempre inclui internação. É mito ou verdade? Mito, é mito. Isso aí vai depender da gravidade do quadro. Então, os quadros mais intensos, a gente vai precisar de internação. Por exemplo, uma abstinência grave do álcool, que a gente chama de delirium tremens, que acomete cerca de 5% dos usuários de álcool, dos alcoolistas, pode inclusive matar. Então, nesse caso, precisaria de uma internação. Mas não são todos os alcoolistas que vão precisar de internação. A dependência química tem cura. Mito ou verdade? Eu acredito que a gente tem parcialmente também, a gente consegue fazer uma manutenção disso daí, mas o dependente químico, ele sempre tem que ter em mente que, se ele é dependente, sempre ele vai ser dependente. Mas a gente consegue, por exemplo, fazer, né, como você disse aqui do Drauzio, né? Ele é um dependente químico de tabaco, mas ele está abstinente há 40 anos. Então, a gente pode considerar isso uma espécie de cura, mas ele sempre vai ter que ter aquele pezinho atrás com a substância. E existem abstêmios, ex-alcoolistas famosos, como o Rui Castro, que fala assim, eu não bebo porque eu sou alcoólatra. Uhum. Existe uma recorrente afirmação disso que também, de certa forma, até faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento. É saber o seguinte, olha... Você não precisa carregar aquele estigma que você é um dependente para sempre. Você consegue ter uma vida normal, mas, uma vez dependente,
sempre dependente. Dependente. Olha essa outra questão aqui. É possível conviver com essas condições de dependência química e descobrir outros prazeres? Mito ou verdade? Verdade, verdade verdadeira, como dizia lá na minha escola, né? no ensino fundamental ou médio. Né? É verdade, sim, claro que é verdade. Esse, inclusive, é um dos objetivos do tratamento, mostrar para o paciente, ajudar ele a descobrir valores na vida dele que muitas vezes vão se perdendo pela droga. A droga ela vai estreitando o repertório do paciente, ou seja, ele perde o interesse no futebol, ele perde o interesse em relacionamentos, ele vai perdendo o interesse em tudo e vai se estreitando o campo, estreitamento do campo vivencial dele vai estreitando. Então, um dos objetivos do tratamento é justamente abrir isso e mostrar para ele que existe muita coisa além das drogas. O tratamento sempre inclui remédios psiquiátricos. Mito ou verdade? É mito, não é sempre não, mas em boa parte dos casos, sim. Mas não poderia dizer que é sempre. Mas a depender da gravidade, talvez na maioria dos casos, sim, mas sempre não. Praticar exercícios físicos ajuda o tratamento? É mito ou verdade? Novamente, verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Bom, todas as pessoas têm ou terão algum tipo de vício ao longo da vida. Mito ou verdade? É mito. É mito. Não são todas as pessoas que têm um vício. Talvez ela pode ter um hábito, algo desagradável, mas afirmar isso eu acredito que seja um mito. Bom, doutor Bruno Brandão Carreira, muito obrigado pela sua participação aqui. Como você disse aí, a gente volta depois a falar sobre isso para destrinchar melhor a terapia cognitiva, né, dentro da abrangência da dependência química. Está convidado desde já para a gente retomar o assunto, tá bom? Eu que agradeço o convite, a participação e me coloco à disposição sempre que me chamarem. Valeu, muito obrigado. E muito obrigado também pela sua companhia conosco aqui. Fica o convite para você compartilhar, acompanhar a programação do nosso canal Viver Brasil, compartilhar aí com as pessoas que você acha que vão fazer um bom uso dessas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. A gente volta no próximo programa.